Olá, olá a todos e a todas. Depois da nossa vinheta, veremos então a resolução comentada do Enem 2013, o último Enem aí desse ano. Bom, nessa aula a gente vai ver o primeiro dia de provas e vocês verão então aqui no teravestibulares.com.br com o Rodrigo Berratti, Enem total. Veremos toda a correção, começando então pelas ciências humanas e suas tecnologias. Veremos agora as questões de 5 até 9. Vamos até lá. Bom, começando aqui numa aula de história, a gente vai ver então o triste relato histórico do Apartheid, que ocorreu na África do Sul, iniciando-se no final da Segunda Guerra Mundial, em 1948, aproximadamente. A implantação então do Apartheid pela parte branca da população africana, e tendo como líder o Peter Botha, que foi o líder da população branca e líder do Apartheid, que é a segregação racial, em que brancos e negros não conviviam entre si. Bom, a gente vai ver agora esse relato mostrando aqui banheiro só para brancos, banheiro para não brancos, um bebedouro para brancos, aqui na foto, como a gente pode ver, e um bebedouro para pessoas coloridas, como eles falam, colored. Bom, e o grande líder que faleceu em 2013, Mandela, que foi o líder da população negra africana, que não admitia essa falta de direitos humanos, eles queriam reivindicar seus direitos como cidadãos africanos e como cidadãos originais da África, né? Porque se a gente imaginar, os brancos eram os estrangeiros, vamos pensar assim, que diminuíam a cidadania dos negros, direito de voto não existia e a circulação de negros nas ruas era segregada. Poderiam ser presos se estivessem em algum lugar junto com os brancos. Bom, vamos resolver a questão número 5, que vai falar: tendo encarado a besta do passado, olho no olho, tendo pedido e recebido perdão e tendo feito correções, viremos agora a página, não para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos para sempre. Avancemos em direção ao futuro glorioso de uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas valham não em razão de suas irrelevâncias biológicas ou de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas de valor infinito, criadas à imagem de Deus. Bom, Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade na África do Sul, em 2012. No texto, isso foi adaptado então de 2012. No texto relaciona-se a consolidação da democracia na África do Sul à superação de um legado. Bom, infelizmente, eu tenho que falar para vocês que a África do Sul tenha tido um dos piores exemplos de como não se trata uma população nativa, né? Os ingleses que foram até a África do Sul depois da colonização inicial pelos portugueses no século XVI, eles começaram a colonizar a África do Sul e, como minoria, entre 20% da população, dominaram o país politicamente e economicamente. E deixaram à margem os negros, que eram originários, nativos dessa região. É um absurdo, né? É sempre muito interessante a gente saber a história para não repetir os erros do passado. Aqui a belíssima bandeira da África do Sul, mostrando então diferentes etnias da África do Sul, que são várias, mais de 200, né? Bom, no texto relaciona-se então a consolidação da democracia na África do Sul, a superação de um legado populista que favorecia a cooptação de dissidentes políticos? Não. B. Totalitarista que bloqueava o diálogo com os movimentos sociais? Quase. C. Segregacionista, ou seja, que segregacionista, que impedia a universalização da cidadania. Verdade. Então a C seria a resposta correta, é a resposta correta desse exercício. E D, estagnacionista,
que disseminava a pauperização social, também, mas não é esse o centro. O centro da ideia aqui é a segregação racial. Segregação racial por parte dos brancos em relação aos negros. E fundamentalista que engendrava conflitos religiosos. Olhando aqui para mim agora, queridos, um dos maiores exemplos de falta de direitos humanos da Terra, de todos os tempos. Não há porquê, a gente sabe hoje que o progenoma, o ser humano, para início de conversa, começa na África. Então, as primeiras populações humanas surgem na África, que seria a população mãe da Terra. Então, nesse sentido, em outros sociais e relações sociais, é um absurdo completo a segregação racial. Que isso nunca aconteça mais. Ocorreu também em outros países. Mesmo nos Estados Unidos da América, a segregação racial foi forte, velada, mas forte. Em alguns estados, ela era até existiam leis contra os negros, contra os direitos civis negros. Isso acabou depois de uma luta muito grande, principalmente Martin Luther King, que explodiu em várias rebeliões em Boston, São Francisco, em Chicago, em vários estados, New Orleans, né? Então a população negra americana, que já tinha ido para a guerra, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, tinha ido para o Vietnã, não aguentava mais ainda não ser considerada como cidadania, com a sua cidadania plena. Não existia cidadania plena para o cidadão americano negro. E isso foi conseguido a partir dessas reivindicações que começam com o início da Guerra do Vietnã, um grande movimento americano contra o governo, e que culminou com o aumento dos direitos sociais nos Estados Unidos. Então, queria dizer que a segregação racial também ocorria principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. No norte também existia segregação, mas ela era mais velada, mais forte no sul, porque eram estados que historicamente eram escravagistas, né? Bom, continuando aqui, a gente vai ver a sexta questão do Enem 2013, que vai falar então sobre: ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. Como até há pouco supriam-se os fazendeiros dos braços necessários, as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Com resposta, Manuel Felizardo de Souza e Melo, diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Vergueiro. História da Vida Privada no Brasil, 1998. O fragmento do discurso, dirigido ao parlamentar do Império, refere-se às mudanças então em curso no campo, né, brasileiro, que confrontam o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de... Bom, onde está a resposta do diretor-geral das Terras Públicas, ao senador Nicolau de Campos Vergueiro, esclarece que o governo imperial não aceitava ter que subsidiar a escravidão, a imigração. Né? No caso, não queria subsidiar a imigração. Em sua opinião, os fazendeiros, usando seus próprios recursos financeiros, deveriam atrair trabalhadores livres da Europa e do leste da Ásia, como faziam antes ao se servirem de escravos negros oriundos da África. Então, na verdade, ele queria o quê? Japoneses e os europeus nos campos, principalmente aqui do estado de São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro. Fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior? Não. O que ele disse que o governo não deveria subsidiar isso. Então, B, adotar o regime assalariado para a proteção da mão de obra estrangeira? Também não é isso que ele fala no texto, né? Ele diz assim: ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores. E como até há pouco supriam-se de fazendeiros dos braços necessários?
as fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ele queria que se mantivesse isso. Então, definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Então, no caso, definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração, porque nunca existia isso, nunca teve isso, nunca existiu isso. Com os negros também não ocorreu. Embora, claro que no período colonial, o próprio governo que levava os escravos. Na verdade não era bem governo ainda, né? Mas era o Império Português que levava os escravos para o Brasil. Para o seu próprio ganho, para o seu comércio negreiro, né? Então, usando seus próprios recursos financeiros, deveriam atrair trabalhadores livres, como faziam antes, ao se servirem de escravos negros oriundos. Então, definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Então, ora, ele diz assim, se os fazendeiros se suprem de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que não hão de procurar alcançá-los pela mesma maneira? Isto é, à sua custa. Então, complexo aqui o que é pedido, né? Então, um fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro. Confronta o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de definir então uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração europeia e asiática, no caso, japoneses e europeus. B. Adotar o regime assalariado também não. D. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas, isso já não existia mais, porque já não era, já era proibido o tráfico negreiro, tráfico de escravos. E E. Financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. Também não é verdade. A letra C, a gente vai ter então aqui um trabalho de compreensão de texto. Tá, meus queridos? Então aqui no caso ele fala do subsídio governamental, né? O auxílio pecuniário do governo. Então tá aí. Agora, continuando a nossa análise de história, a gente está vendo agora um fragmento de um quadro feito por Morreau na proclamação da independência aqui no Brasil, e uma foto do Dom Pedro II, já uma certa idade, e tirado aqui do livro do Schwartz, As Barbas do Imperador Dom Pedro II, um monarca nos trópicos, São Paulo, Companhia das Letras, 1998. As imagens que retratam Dom Pedro I e Dom Pedro II, veja aqui, né, aqui Dom Pedro I, né, perto então, do rio Ipiranga, as margens do rio Ipiranga, e Dom Pedro II, tirado então numa cadeira, que possivelmente deve ter sido tirada no Brasil ainda, antes do seu exílio, procuram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação. A ideia de cada imagem que cada imagem evoca é respectivamente qual? Então, a ideia principal de cada imagem é evocar o quê? A habilidade militar e a riqueza pessoal? Não, você vê que o Dom Pedro II está numa foto bem tranquila aqui, sentado, e o Dom Pedro I, num ato de insurreição, ele quer a independência do Brasil. Bom, a B, liderança popular. Você vê que o povo está com ele naquele desenho, naquela pintura, né? Dizem que não eram muitos, eram mais cavaleiros, aquilo foi figurado, aquele desenho. E aqui embaixo, a foto do Dom Pedro que mostra estabilidade política. Está sentado como uma pessoa comum, vamos pensar assim, né? A estabilidade política, da qual o Dom Pedro sempre preservou até certo limite, até o final, quando os militares derrubaram o Dom Pedro II, né, usando para isso o Deodoro da Fonseca, que já estava envelhecido, doente, né, como no livro do Laurentino Gomes, a gente pode ver então, 1889, essa relação. Recomendo a todos que leiam esses livros do Laurentino Gomes,
pela sua importância na análise de um jornalista analisando a história, que fica muito mais fácil da gente ler, né? E C, instabilidade econômica, também não é representado. D, isolamento político, também não. E E, nacionalismo exacerbado e inovação administrativa. Aqui no caso seria B de bola. A primeira imagem então, de Dom Pedro, dois personagens muito populares, mostrando então a liderança do processo de independência. Já no segundo caso, a foto de Dom Pedro, então o primeiro, independência, e o segundo, Dom Pedro, então mais velho e sereno, mostrando então a necessária condução política e com toda a tranquilidade do poder moderado, vamos dizer assim, né? No final, foi melancólica a sua saída do Brasil, foi expulso da terra que mais amava e morreu de tristeza. A verdade é essa. Dom Pedro II tentou implementar coisas boas no Brasil, era uma pessoa ligada à ciência. O problema talvez de Dom Pedro II foi que Dom Pedro começou a olhar só para a região sudeste, praticamente, sul, e deixou meio de lado, vamos pensar assim, a estrutura do governo brasileiro como um todo, né? Ocorreram diversos problemas, tanto econômicos quanto de terras no Brasil, o que enfureceu muitas camadas da sociedade em diversos locais do Brasil. Mas, de uma maneira geral, o Dom Pedro foi atraiçoado pelo que ele mesmo criou, que foi o Exército Brasileiro. Ele praticamente recriou o Exército. E na Guerra do Paraguai, foi formada, então, a Tríplice Aliança. O Brasil ganhou, então, do Paraguai. E formou-se, então, uma elite militar que depois viria a derrubar o próprio Dom Pedro II. Então é interessante a análise histórica, né, para a gente entender como a escravidão também derrubou o Dom Pedro. Dom Pedro não queria de jeito nenhum diminuir a escravidão para agradar os fazendeiros, as oligarquias rurais, né? Quando Dom Pedro, sua filha principalmente, a Isabel, quando ela institucionalizou a Lei Áurea, em 1888, ela criou um grande problema de mão de obra para os fazendeiros. E aí a derrocada do governo Dom Pedro. Passados ali um ano, ele estaria fora do governo por vista da precariedade da mão de obra, então, dessa grande parte da economia brasileira que era então exercida pelos fazendeiros, os grandes fazendeiros de terra do Brasil. Então está aí uma explicação também pela queda do Dom Pedro II. Outras coisas muito interessantes e curiosas, né? O Dom Pedro ele foi um dos primeiros, ou se não o primeiro monarca e governante do mundo a conhecer o Thomas Edison, de ter uma ligação íntima, de amizade mesmo, com o Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, do telégrafo sem fio também, porque o Thomas Edison ele também ajudou na melhoria do telégrafo. De outras novidades da época, o gramofone, que era a vitrola da época também, o Dom Pedro chegou a comprar uma do Thomas Edison, e numa das reuniões com o Thomas Edison, na feira da Filadélfia, se não me falha a memória, o Thomas Edison estava meio desacreditado naquele dia, e o Dom Pedro II chamou a atenção de todos ali, os jornalistas dentro dessa reunião, para a importância do experimento com o telefone. O Graham Bell, tanto o Graham Bell como o Thomas Edison. Então o Graham Bell então, foi propagandeado pelo Dom Pedro II na Filadélfia. Isso foi muito interessante, porque o Brasil teve, se não me falha a memória, entre a segunda ou terceira linha de telefonia do mundo, entre Rio e Teresópolis. E Petrópolis, né, que era a região onde o Dom Pedro vivia ali, que era sua casa de verão e de inverno, que ele estava sempre lá, né? Ele subia a serra, a região serrana do Rio, e de lá ele conseguia governar o Brasil. É muito interessante essa passagem. Então o Graham Bell ficou muito amigo também do Dom Pedro. O Dom Pedro II ele era bastante ligado às ciências, conheceu vários escritores, Vitor Hugo, teve a amizade mesmo de cartas com Vitor Hugo, e grandes outros proeminentes personalidades do século XIX. Então, algumas peculiaridades. Talvez o que o Dom Pedro tenha falhado
foi não ter dado uma olhada mais aprofundada na educação do povo, na segunda Revolução Industrial. Você vê que nem o Mauá teve tanto apoio assim do Dom Pedro II. E talvez aí ocorreu então um inchaço das relações entre a oligarquia cafeeira, entre a oligarquia do café com leite, com o Dom Pedro. O Dom Pedro, então, foi retirado do poder na marra, né, vamos dizer assim, pelos próprios militares que expulsaram o Dom Pedro para a Europa. O Dom Pedro foi para Portugal, depois seguiu em direção à França e lá morreu. Poucos anos depois, dizem muitos especialistas que de tristeza, por gostar demais do Brasil. Uma questão triste da história nacional, mas que tem sua importância, porque depois que os militares expulsaram Dom Pedro II, o Brasil se tornou uma república, mas ainda muito bagunçada. Os primeiros governos militares eram muito confusos, geraram vários conflitos no Brasil, que culminou com grande corrupção depois do período civil, com a entrada então do Campos Salles, Prudente de Moraes, inicialmente o primeiro presidente civil do Brasil, depois os outros governantes do que a gente chama de República Velha. Essa República Velha vai até então 1930, com a queda da República Velha, com a Revolução de Getúlio Vargas. Então a gente tem esse período de 1889 até 1930. Então não foi um período tão pequeno da história, 41 anos de dominação dos oligarcas, que eram o quê? Grandes agricultores que dominavam o Brasil. Tá certo? Bom, continuando então a nossa análise de história, a gente vai ver a questão de número 8, questão também bastante importante. A questão número 8, ela vai mostrar então uma relação de distribuição espacial no mapa 1, atual da população brasileira, e conflitos de terras indígenas. Então veja aí, os conflitos maiores ocorrem no estado de São Paulo, por incrível que pareça. Conflitos de terra esses muito complexos, normalmente ligados ao MST e movimento sem teto, e também na região nordeste e principalmente na região norte. Aqui é a população brasileira, então aqui mostrando a maior população no sudeste e grandes bolsões nas capitais nacionais, Brasília, Goiânia, Manaus, Belém, Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa, Aracaju, Maceió, Salvador, né, Belo Horizonte, tá? Campo Grande, Cuiabá, os bolsões de populações aqui. Porto Alegre, Florianópolis e o Vale do Itajaí. Bom, e conflitos de terras em terras indígenas. Aí você vê uma diferenciação já mais para a região centro-oeste e norte e nordeste. Aí o maior número. E aí São Paulo com o menor número de casos de conflito de terra. Bom, então aqui você vê uma estrelinha em cinza, fazendeiros, pulseiros, pressão de políticos locais, conflitos de terra. Garimpeiros e madeireiros, principalmente na região norte do país. Problemas de invasões de terra, madeireiras, principalmente no Pará. O Pará é o estado que tem maior problema com isso. Tanto Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, também o Acre. O Ceará também vai ter grandes conflitos de terra. Bom, os mapas representam distintos padrões de distribuição dos processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo os povos indígenas se explica pela... Bom, quando a gente tem então o menor número de disputas territoriais envolvendo povos indígenas, essa relação ela vai estar relacionada principalmente com os estados mais férteis, vamos dizer assim, com a concentração histórica da urbanização. Então, onde tem maior concentração histórica urbana, é onde vai haver o menor número de conflitos de terra. É lógico, né? Porque ali existe um ambiente urbano, maior urbanização, menor conflito de terra indígena.
os povos indígenas, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste do país. Tá? Então a resposta é a letra E. Bem fácil essa questão, sem nenhum problema. Bom, A, não é fertilização natural dos solos, expansão da fronteira agrícola, intensificação da migração de retorno e homologação de reservas extrativistas. Aqui no caso, nesse sentido, então, a menor, aqui a palavra-chave é menor, palavra-chave, menor incidência de disputas territoriais de povos indígenas, onde há, então, maior concentração urbana. Acho que nenhum problema nessa questão, envolve, então, uma análise simples. A gente pensa no estado de São Paulo, estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, por exemplo, são estados com maior urbanização do país e menor disputa de terras indígenas. Por quê? Já aqui ocorre a maior urbanização do país. Muito bem. Continuando aqui, na questão 9, a gente pode ver então, trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Então, Maricato e, acho que é Ernesto Maricato, Brasil, Cidades Alternativas para a Crise Urbana, Petrópolis, Vozes, 2001. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar, como consequência, a expansão das áreas periféricas. A expansão das áreas periféricas está ligada, então, à relação de excesso de valorização das áreas mais centrais das cidades brasileiras, que, via de regra, são atrativas, com melhor infraestrutura, transporte, saúde, energia, água, abastecimento de água, etc. Sendo, então, uma segregação populacional de baixa renda nas periferias, diferente dos Estados Unidos, então. Então, nos Estados Unidos, ocorre o inverso. As periferias da cidade, as áreas periféricas, têm, então, a classe média. E no Brasil ocorre o contrário. Nas periferias ocorre, então, um grande número de populações miseráveis e pobres, né? Então, há crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária, onde essas populações que chegam não conseguem comprar imóveis nessas regiões. B, direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de serviços. Não. C, delimitação de áreas para a ocupação urbana do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. E D, implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. E E, a reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu trabalho, ao seu emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. Bom, aqui tem um caso que eu descobri indo para essa cidade, no Rio Branco. Estão construindo a cidade do povo, para diminuir então a periferia. Essa periferia ela vai ser planejada. É uma coisa interessante, quase que inédita no Brasil, né? Essa cidade do povo vai ter 60 mil habitantes e com toda a infraestrutura, o que é interessante, né? Sem ficar puxando a sardinha para nenhum político. O que eu acho interessante é o planejamento. Então, o planejamento da área urbana é sempre muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Porque melhora a qualidade de vida de todos na cidade. Então tá aí. Vimos então questão de 5 a 9 do Enem 2013. Acho que nenhum problema. Já envolveu então uma aula. Então a gente viu a aula e a resolução. Tá? Então ficou um assunto muito importante, ligado então à história e um pouco de geografia. Então essa aula envolveu história, primeiro bloco, e geografia social e física no segundo. Tá? Então meio a meio, geografia e história. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Estudem, leiam mais e se aprofundem, porque o Enem, a necessidade de leitura é fundamental. E nos outros vestibulares, isso pode te ajudar, criando um conjunto de conhecimentos que vão facilitar a vida de vocês. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.